Né, o ex-prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa. A ação consiste, na conduta de má utilização de recursos públicos decorrentes do não recolhimento das devidas contribuições previdenciárias ao Caruaru-Prev no ano de 2012. Por meio de nota, o político afirmou que a decisão cabe recurso e ele não ficará inelegível. De acordo com a nota, o processo se originou a partir de uma auditoria realizada pelo então Ministério da Previdência, que ao fim julgou a conduta como regular. O Tribunal de Contas do Estado também analisou a matéria e, no mesmo sentido, de acordo com a nota, aprovou as contas tanto da Prefeitura quanto do Caruaru-Prev. O texto ainda destaca que a decisão, portanto, foi contrária ao posicionamento do Ministério da Previdência e do TCE. Esses dois, que são entidades técnicas, também concluíram que a conduta foi regular. Por fim, Zé Queiroz disse por meio de nota que a decisão deve ser respeitada. No entanto, trata-se de uma decisão de primeira instância que cabe recurso e em nada ameaça os direitos políticos dele. Mas aí surge a questão: você sabe o que é improbidade administrativa? É isso que Patriota Júnior vai explicar para a gente. Bom dia, Patriota, seja bem-vinda. Quais as ações, o que é que os políticos fazem que podem levar a uma condenação como essa? Oi, Laís, bom dia para você, muito bom dia a todos que estão ligados aqui no Jornal da Cidade. São várias práticas, que podem ser associadas à improbidade administrativa, que é uma lei lá da década de 90, do início da década de 90, que recentemente, em 2021, passou também por algumas atualizações. Nós vamos entender um pouquinho mais aqui sobre o assunto com o Dr. Marcílio Kumaru, que é advogado eleitoral. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é, de fato, a improbidade administrativa? Bom dia, Laís. A gente está falando aqui de preservação do patrimônio público, sempre visando preservar o bem público, a integridade do bem público. Essa lei é de 92, interessante que ela foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor. Historicamente, ele foi o primeiro a receber as decisões. Essa lei foi aplicada a ele, Ele foi um dos primeiros destinados à lei que ele mesmo sancionou. Então, é uma lei antiga, que sofreu uma alteração recente, agora de 2021, começando a ter validade agora há pouco para os agentes públicos, quem exerce cargos públicos principalmente, transitoriamente ou não. E essa finalidade, ela tem uma divisão de responsabilidade em que as penas são maiores a quem causa enriquecimento ilícito a ele ou a outrem, ou seja, quando você causa um dano, mas esse dano ainda repercute no seu patrimônio no sentido de você ter benefício, em tese é isso, embora tenha uma série de situações. Tem aquela decisão que se destina a quem simplesmente, por má gestão, causa um dano ao patrimônio público, Ele não se enriqueceu, mas a sua gestão causou dano, ou ele quebra de princípios da administração pública, que aí não causa, com a reforma, nenhuma suspensão dos seus direitos políticos. Os outros dois citados, sim. Então, basicamente, essa. Com a reforma, alguns pontos são importantes apontar, mas um dos principais era que era uma ação exclusivamente do Ministério Público, e hoje é uma ação, e o Supremo Tribunal entendeu que essa norma era inconstitucional e voltou a que essa ação possa ser tanto do ente público que sofreu dano, como do Ministério Público. Tem uma discordância com o Supremo nesse sentido. Acho que a ação deveria ser de exclusividade do Ministério Público para que não seja utilizada para fins políticos. Ô doutor, essa atualização na legislação endureceu mais, teve esse ponto positivo de tentar inibir os casos de improbidade administrativa? A lei ela estipulava penas, alguns erros que existiam na lei, era o início desse período de penalização. A lei estipulava penas com suas variações ali que o juiz poderia determinar dentro daquela variação. Com a alteração da legislativa, as penas ficaram maiores, mas a pena mínima deixou a margem do juiz determinar se vai ser 1 ano, 2 ou mais.
A lei de improbidade ela já tem afastado muita gente há muito tempo. O que acontece também é que as pessoas, sempre que ouvirem algo sobre a improbidade administrativa, primeiro fiquem a um consenso popular que é um equívoco dizendo que é um crime. Não é um crime. Chama-se crime de improbidade, mas não é crime do ponto de vista criminal, é algo de natureza civil. Para que ela tenha uma efetividade, né, embora você possivelmente pode ser condenado por improbidade, mas para que ela seja efetivamente, para que ela tenha um efeito efetivo, ela deve ter uma decisão colegiada. O que significa isso para os ouvintes da Rádio Cidade? Ela tem que passar por uma instância em que tem um grupo de juízes, que seria o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. A partir daí, com a decisão colegiada, é que ela surte efeitos na vida do cidadão ou da cidadã que eventualmente for penalizado pela lei. Então, o juiz de primeiro grau, quando ele sentencia por improbidade alguém e ele suspende direitos políticos, aqueles efeitos não são imediatos, tá? Não são imediatos para aquela pessoa que naquele momento foi penalizada, porque ela pode reverter em segundo grau. Caso mantenha em segundo grau, que a gente chama de decisão colegiada, aí passa já a surtir efeitos. É uma lei que pune somente aquele agente público, né, que tirou algum tipo de vantagem ilícita do seu cargo, ou também a pessoa que se omite, né, que também se aproveita da situação, que não age, né, numa situação como essa? Como funcionam nesses casos? Então, veja, a lei de improbidade, ela visa primordialmente o patrimônio público. O patrimônio público, em tese, é gerenciado por agentes públicos e agentes políticos. Há uma diferença. Os agentes políticos são o governador, o prefeito, e os agentes públicos são, no geral, servidores públicos que ocupam cargo, pessoas que têm um poder de gestão, principalmente. Mas todos os beneficiários daquele ato podem ser sujeitos à improbidade administrativa, estão associados à improbidade administrativa. Todos que são beneficiários de algum ato ilícito são responsabilizados transitoriamente, que exerçam cargo de forma transitória ou não, se estejam sendo remunerados ou não. Essas pessoas, elas são passíveis de ser responsabilizadas pela lei de improbidade. A importância do eleitor, da população, né, estar por dentro dessas leis, né, doutor? Fiscalizar, né, o que o agente público anda fazendo, né? Exatamente. A lei de improbidade, a gente está falando aí de uma lei que estamos aí há 30 anos, né, 31 anos, foi atualizada agora há pouco. Acho que a atualização dela tirou algumas falhas do ponto de vista de aplicação, mas é uma lei que ela visa, basicamente, preservar o patrimônio público. O único problema da lei de improbidade é eventualmente ser usada para fins políticos. Mas, no geral, é uma lei que visa essa preservação, tem afastado gestores, mal gestores. Obviamente, nem todo ato de que se entende por improbidade ele causa dano, até mesmo por quebra de princípios. Você atrasar um convênio que seria bom para o município e a pessoa não assina em tempo. Isso é um ato de improbidade, isso quer dizer que o agente foi improbo, ou seja, perdeu de receber algum benefício porque alguém não foi diligente e atencioso. Vai desde esse ato falho, que não causou dano a ninguém, a um ato de frustrar uma licitação, ou não lançar uma licitação como deveria lançar, ou simplesmente você emitir uma nota de um serviço que não foi prestado, e aí causa um verdadeiro dano, ou a pessoa se beneficiar diretamente, né, ganhar algo de forma ilícita, que aí as penas são as mais duras, que é o chamado a improbidade por enriquecimento. Deixando muito claro que a improbidade, nem todo ato de improbidade significa que o agente público recebeu algo. Existem esses tipos que nós já elencamos. Existe o ato que causou simplesmente o dano, existe aquele que se beneficiou disso, ou existe falhas ou má gestão que não causou dano a ninguém, mas talvez não foi um gestor diligente, que também é considerado improbidade administrativa e, como você bem colocou, é um instrumento para preservar o patrimônio público e muito importante para o cidadão, para o eleitor, para todos. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutor Marcílio Kumaru, advogado eleitoral, conversando com a gente aqui, explicando sobre a improbidade administrativa. Laís.
Obrigado, Patriota. Obrigado aí ao Marcílio. E é isso, gente. É sempre bom